Gente, boa noite. Graça e paz. Muito bom estar com a igreja novamente, né? É sempre um prazer. E é sempre um prazer poder me alegrar, né? Com os irmãos. E não somente me alegrar com, mas transmitir também a alegria que eu sei que o Senhor tem colocado no meu coração, e essa alegria produzida pelo Espírito Santo do Senhor. Nós trazemos notícias de São Joaquim, né? Onde estivemos, e é muito legal nós percebermos que podemos ser úteis na obra. E certamente inúmeras experiências aconteceram naquele lugar, e para mim falar disso, não vou dizer que seja lugar comum, mas eu acredito que a gente pode ter alguém falando sobre isso de uma forma breve, de uma forma a dar a vocês um pouco daquilo que aconteceu por lá. Você se aventura, José? Sim, pode ser? Sim. Pode ser. Bom, boa noite, irmãos. Bom, ali, naquele lugar, eu vi que, apesar de ser uma cidade muito pequena, comparada com as outras cidades, assim, apesar de ser um povo muito humilde, ali a gente sentiu a presença de Deus naquela igreja. E eu acho que esse é o ponto fundamental, né? A gente está reunido, não importa a quantidade, mas Deus está no meio de nós. E quando a gente chegou lá, a gente foi muito bem recebido. Todo mundo, assim, extremamente caloroso, apesar da cidade ser fria, né? mas as pessoas são muito quentes. E isso é bom. E tivemos ali um tempo muito bom dentro da igreja no sábado, né? E à noite, antes do culto, nós saímos ali na região para dar uma evangelizada. Foi bem legal, foi uma experiência bem marcante assim para mim, porque ocorreram diversas situações de pessoas aceitarem tranquilamente vir falar com você na porta, mas também teve pessoas que ficaram lá dentro da janela. Isso às vezes deixa a gente um pouco chateado, mas a gente tem que entender que esse é o jeito deles, não tem como a gente mudar. E apesar disso, a gente falou com bastante pessoas, isso praticamente ali na mesma região, muitas pessoas, e assim como o pastor disse lá, não seriam nós que fariam a diferença na vida deles, mas sim o Espírito. A gente simplesmente foi um transmissor, né? Um instrumento, né? E assim, nós tivemos o culto no sábado à noite, foi muito bom. E quero ressaltar aqui que quando o pastor lá, Isauro, quando ele veio pedir para nós fazer o louvor, a gente não tinha nada preparado. Mas quando a gente começou a ensaiar ali, a gente definiu 3 músicas e nós cantamos com a maior simplicidade do mundo. Nós louvamos ali com o pessoal, e não só eu, mas eu creio que todos ali sentiram. E esse é o ponto essencial, né? Você sentir a Cristo nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, mesmo estando em poucos, com frio, mas a igreja estava quentinha. Tinha lareira dentro da igreja, muito bom. E assim como foi dito lá,
nós devemos ser esse instrumento de motivação para buscar, né? E a gente vê isso nitidamente naquelas pessoas que eles estão tentando caminhar, só que ainda existe uma barreira. É muito difícil. Aquela cidade é uma cidade muito difícil. Mas, como eu disse lá, eu tenho fé que aquela igreja vai estar cheia. Aleluia. E eu espero realmente voltar lá a próxima vez e ter mais irmãos lá dentro. Amém? Esse breve compartilhamento de Giovanni, isso se dá em função de uma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós entendemos sobre Judeia, Samária ou Samaria e até os confins da terra, nós entendemos isso, que a nossa Judeia está aqui, a nossa Samaria, ela está ali. E o processo de chegar até o fim, até os confins da terra, ele vai se dar quando nós formos fiéis no pouco. Porque quem é fiel no pouco pode ser colocado sobre o muito. Então eu não vou conseguir pedir para o Senhor que me dê os confins da terra se as pequenas oportunidades que eu tenho, eu não desfruto delas. Então eu preciso sim fazer algo aqui na minha Judeia, que é Camboriú, na minha Samária, que são as outras cidades da minha vizinhança ou aqui do meu estado, e até os confins da terra. Então nós, enquanto igreja, já estamos aprendendo a fazer isso. Isso é apenas um primeiro momento, né? E nós temos certeza que teremos outras oportunidades. E com base nisso, a gente vai louvar e engrandecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Isso que você ouviu aqui não passa de gotas diante de tudo aquilo que Ele quer e pode fazer. E Ele está chamando a mim e a você, independentemente daquilo que estejamos passando, Ele está nos chamando para fazermos parte daquilo que Ele deseja fazer aqui nesse lugar. E ponto. Agora, conforme diz o Diego, aceita que dói menos. Aceita. Aceita. Senhor, obrigado. Nós queremos te bendizer porque entendemos, Pai, que o Senhor decidiu nos usar. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, para que aceitemos este fato e desejemos cooperar com aquilo que Tu queres fazer através desta igreja e também através das nossas vidas enquanto integrantes dela. Deus, aceita agora o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso dízimo, aceita a nossa assembleia, aceita, Deus, a comemoração pelo Dia dos Pais, aceita, Deus, tudo aquilo que fizermos aqui neste lugar. Aceita, sobretudo, a palavra que compartilharemos nesta noite, Pai. Aceita. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos colocar em pé. Não preparei muita coisa para falar hoje, mas vou falar o que eu senti ontem à noite, que é o sentido que a gente vai cantar nessa primeira música, de buscar a Deus. Eu estava pensando, foi bem cansativo, assim, de certa forma, ir ontem e voltar hoje, um bate-volta, assim, mas eu estive pensando em, cara,
estou bem cansado. Mas Deus não parou para descansar quando ele estava carregando aquela cruz, né? Deus não parou para tomar uma água, Ele continuou. E eu quero seguir Ele. Eu quero tomar minha cruz e eu quero seguir Ele. Então eu não posso desistir por qualquer coisa. E se eu estou aqui hoje é porque Ele permite. E porque Ele quer que eu esteja aqui, amém? Amém. Te procuro, ó Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de
Que o Senhor possa não somente reinar em você, mas que Ele possa também reinar através das tuas finanças. E que Ele tenha liberdade nessa área aí na sua vida. E você que veio preparado, preparada para isso, deixa Deus reinar também nessa área. Entregue isso ao Senhor, porque Ele sabe cuidar dessa área da sua vida bem melhor do que você. E aí sim, quando a gente aprende a entregar pelo Espírito, a gente pode fazer aquilo que está lá em Malaquias 3:10. A gente traz, porque o nosso trazer não é algo pesado. A gente traz e é o único momento, um dos únicos momentos que Deus se deixa provar. E Ele diz: provai-me nisso. Provai-me. Mas isso, eu não estou falando sob o ponto de vista legalista. Eu estou falando sob o ponto de vista da graça. Porque eu e você não merecemos nada, mas ainda assim Deus se deixa provar e nos abençoa por amor do nome dEle. Faça isso. E aproveite na passagem aí. Dá um abraço em alguém. Não deixa isso para depois não. Cumprimenta alguém aí que não veio com você. Tá bom? Deus abençoe. A minha salvação é a ti.
esteja abençoando esta noite, Pai amado. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai, de louvor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa viagem para São Joaquim, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por aquela igreja, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tem para conosco, Pai. E te peço que esteja derramando, Senhor, o teu Espírito sobre nós hoje, Pai, que nós estejamos de corações abertos, Senhor, a entender a tua palavra aqui, Pai. Te peço, Pai amado, que esteja tirando nosso cansaço, Senhor, de quem está cansado, Pai, para que nós possamos, Senhor, dar atenção, Senhor, a Ti, Senhor, hoje, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, pastor Sidney com a mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu não tenho como e também não recomendo ninguém que, uma vez tendo ouvido falar de Jesus Cristo e aceitado Ele como Salvador pessoal, tentar viver sem a presença dele. Não funciona. Tentar uma vez, tendo recebido a graça, continuar no processo de caminhada, sem essa graça abundante na sua vida, é enfado e canseira, porque em algum momento você vai cansar. E quando esse tipo de coisa acontecer, a sugestão que Jesus dá para mim, para você, porque nós às vezes pensamos que entendemos tanto de Jesus, que não precisamos mais dele, e aí quando chegamos nesse nível, o cansaço, o enfado, isso tudo vai angustiando a gente. E aí a única coisa que nos resta a fazer é nascer de novo. É renascer. Eu quero caminhar contigo nessa noite, falando sobre o novo nascimento, mas eu quero focar sobre um viés de uma realidade social adormecida. É isso que eu quero focar. Eu peço que você abra a tua Bíblia lá em João 3. Quando a palavra diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É um cego. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus então responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso?
Então Jesus responde e diz: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Até esse ponto. Esse fariseu, chamado Nicodemos, e quando a palavra de Deus se refere aos fariseus, ela está falando de um nome dado a um grupo de judeus que eles eram devotos da Torá. E quando eu falo da Torá, eu estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E os fariseus, eles surgiram no século II antes de Cristo, e eles eram opositores dos saduceus, porque eles criam numa lei oral em conjunto com a lei escrita. Mas os fariseus deixaram uma contribuição muito grande, porque eles foram quem instituíram o culto na sinagoga. Isso foi instituído por eles, os fariseus. E Nicodemos era um cara assim. E eu gosto de ver como Jesus é tremendo. Ele tem um senso de humor que é fantástico. Ele pega um cara chamado Nicodemos. E aí eu fui procurar o que significa o nome Nicodemos, que é um nome de origem grega, e ele significa vitória do povo, vitorioso. É um cara que vence com o povo. Poxa, que nome bonito, né? Mas Nicodemos, embora tivesse esse nome, que era um nome carregado de significado, Nicodemos era um frustrado. Era um frustrado porque tudo que ele fez na vida foi se especializar naquilo que a lei dizia. E automaticamente, se especializando naquilo que a lei dizia, ele foi se afastando do principal propósito, que era estar junto ao povo. Esse foi o propósito para o qual Nicodemos foi criado e inclusive recebeu esse nome. Mas há momentos na vida que nós vamos mergulhando tão fundo na lei e o nosso coração ele vai começando a ficar mais endurecido e nós vamos gostando da letra e depois lá vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Nicodemos, ele foi se afastando daquilo que Deus falava e também se afastou do povo. E afastar-se do povo, para quem é um homem do povo e carregava esse significado no seu nome, significa o quê? Fuga. E quantas são as vezes que nós carregamos um significado no nosso nome, mas fugimos do nosso propósito já identificado para a nossa vida através do nosso nome. E Nicodemos era esse tipo de pessoa. Ele tinha se afastado do seu propósito original. E aí a gente percebe que quando Jesus encontra alguém, como pode encontrar aqui nessa noite, vivendo fora do seu propósito, vivendo fora daquilo para o qual foi criado, Jesus, com seu senso de humor, se deixa encontrar por essa pessoa. E nós sabemos que Nicodemos, então, ele toma uma atitude de ir até Jesus, e ele vai até Jesus de noite, escondidinho, para que ninguém veja.
Porém, é muito importante a forma como Nicodemos chega até Jesus, porque ele reconhece Jesus como mestre. E que ninguém poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo se não recebesse algo de Deus para fazer aquilo. E é muito importante a gente perceber a reverência de Nicodemos também para com Jesus. Porque quando Nicodemos se refere a Jesus como mestre, e Jesus é mestre, mas Nicodemos também é mestre da lei, e Jesus mestre da graça, mas o título de mestre cria um link entre os dois. E aí vem uma observação, porque tem muitos jovens que também acham, jovens, pessoas, eu, você, acham que o estudo não é necessário. Mas veja que numa situação como essa, Jesus não desprezou o título de Nicodemos. E Nicodemos também não desprezou o título de Jesus. Então havia um ponto de convergência, porque essa conversa era uma conversa de mestre. Um mestre da lei, o outro mestre da graça. E assim como Nicodemos, pode ser que você aqui nessa noite também tenha decidido ir até Jesus para ter uma conversa pessoal com Ele. E quem sabe o diálogo com Jesus te encontre do mesmo jeito que Nicodemos foi encontrado. E é legal que quando essa reverência, na verdade, de Nicodemos para com Jesus, ela é uma reverência autêntica, porque Nicodemos, ele está se referindo ao Jesus, filho do Deus vivo, filho do Deus da Torá. Ele não está se referindo a qualquer Deus. E aí Jesus responde: eu te digo a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu quero pontuar com você aqui algo muito importante. O novo nascimento é uma condição indispensável para que vejamos o reino de Deus. O novo nascimento é uma condição indispensável para que vejamos o reino de Deus. E aí eu quero também trabalhar contigo o que é o novo nascimento. O novo nascimento é uma menina, e eu digo menina porque eu sempre a vejo como uma menina, uma doce menina, chamada Jaqueline, que disse para mim há muito tempo, há algum tempo atrás: pastor, minha vida era treva. Essa foi a definição de Jaqueline sobre a vida dela. Bom, filha, então vamos caminhar juntos. E eu passei quase um ano caminhando com essa menina, com o esposo dela. E essa manhã eu tive o privilégio de sentar com essa menina à mesa para tomar café no dia do aniversário dela. E o sorriso dela, o semblante dela, a energia dela, a convicção dela, a forma como Deus tem abençoado ela financeiramente, na sua casa, com tudo, no seu casamento. Isso é novo nascimento. Isso é reino de Deus. Isso é o que Jesus diz: olha, o reino de Deus está entre vocês.
Isso é reino. O novo nascimento é sentar à mesa ao lado, e eu vou citar o nome, sentar ao lado da Luzia, e sentir a alegria da Luzia de fazer um passeio entre irmãos, de compartilhar de tudo que ela compartilhou conosco. Uma pessoa que tinha no semblante a vivência daquele momento com a máxima intensidade que ela podia. Isso é novo nascimento. Isso é coisa provocada pelo Espírito de Deus. Isso é alegria em ação. É isso que Jesus está falando com Nicodemos. Então isso é novo nascimento. Lá em Lucas 17, 21, e você não precisa abrir, mas ouça com atenção, sobre o reino de Deus. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Essas irmãs fazem parte dessa comunidade, e assim como elas, eu posso também citar outro exemplo, como essa semana meu coração se encheu de felicidade. Quando um grupo dessa igreja, um grupo de casa aberta, orando, montaram lá uma cesta básica, e aí orando, o Espírito do Senhor disse para esse grupo para que essa cesta tinha que ser direcionada. Aí eu estava num canto da cidade, bem distante, tinha vindo de Blumenau, mas aí eu vi a notícia, coisa e tal, falei, tem que ir lá hoje, tem que resolver isso hoje. E aí, como os irmãos não sabiam o endereço para onde a cesta tinha que ser direcionada, e daí eu fui, então peguei, botei a cesta no carro, levei. Quando cheguei na casa, a pessoa que tinha que receber estava chegando junto comigo. Porque o Espírito do Senhor disse assim para mim, quem tem fome tem pressa, então aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. Isso é coisa de gente nascida de novo, coisa de gente que é tocada pelo Espírito, e aí começa a praticar boas obras, e começa a praticar boas obras entre irmãos, cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, fazei o bem sem olhar a quem, mas primeiramente os domésticos da fé. Isso é novo nascimento. E eu louvo a Deus porque me dedico e pastoreio uma igreja que tem dado sinais de que ela está renascendo. Ela está nascendo de novo e ela está renascendo no Espírito. E aí, já que a gente está entendendo um pouquinho sobre novo nascimento, a gente também precisa entender um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Mas como eu costumo dizer às vezes, que a bênção de Deus ela começa de marcha ré. Então vamos entender o que não é o reino de Deus, porque a partir do momento que eu e você entendemos aquilo que não é o reino de Deus, para entender o que é o reino de Deus fica mais fácil. E lá em Romanos 14, 17, você não precisa abrir, mas acompanha, a palavra de Deus diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A comida é algo tangível, é algo físico. E a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus não é isso. E a palavra diz que nós não precisamos, inclusive, nos preocupar com o que comer ou com o que vestir. Porque essas coisas, os gentios, os ímpios se preocupam com ela, mas o nosso Pai Celestial, Ele nos alimenta, essas coisas, Ele resolve. E o que nós temos que fazer para alcançar essas coisas?
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo isso será acrescentado a mim e a você, ponto final. E o que nós precisamos entender é sobre essa justiça, paz e alegria no Espírito, porque essas coisas sim são coisas espirituais. E quando nós, enquanto integrantes do reino de Deus, começamos a entender essas coisas, a injustiça social, ela começa a comer solta. E quando o nosso coração começa a se encher de alegria, porque nós começamos a entender o reino de Deus, a injustiça social se levanta para tentar roubar do nosso coração a alegria de termos começado a entender o reino de Deus. Eu achei interessante que nessa viagem que fizemos a São Joaquim, nós fomos tirar foto no portal da cidade e tinha um aviso lá de que ali não se podia vender nada como vendedor ambulante. Produtos que não fossem produzidos ali naquela cidade, você não poderia comercializar de forma ambulante em São Joaquim. E aquilo ali me soou estranho. E a gente que desfrutava de uma alegria, eu percebi naquele aviso um ladrão de alegria, porque você não tem o direito de sair e fazer aquilo que você acha que tem que ser feito ambulantemente. Mas o empresário de lá pode colocar alguém para trabalhar 12 horas por dia e dar a essa pessoa somente 5 minutos para sentar. Entre isso e o trabalho escravo, não existe diferença nenhuma. Isso não é reino de Deus. E todo filho de Deus, quando ouve esse tipo de coisa, ou ver esse tipo de coisa, precisa, no mínimo, se indignar com isso que está acontecendo. E aí, Jesus, então, desafia Nicodemos. Jesus desafia Nicodemos a nascer de novo, por quê? Porque Nicodemos havia se distanciado do povo e trazendo Nicodemos aqui para 2019, se ele visse um aviso como esse que nós vimos lá, para ele seria indiferente. Porque só quem é nascido de novo enxerga uma coisa dessa e percebe a opressão social. E eu vejo que sem a gente olhar essas coisas sob o viés de Cristo, pela lente de Cristo, a gente nunca vai entender o novo nascimento. O novo nascimento que Jesus está falando com Nicodemos é: Nicodemos, dá uma olhada aí, vê se você entende de uma vez que existe nesse mundo alguém mais além de você. Você precisa nascer de novo. E quantos de nós estamos completamente focados no nosso próprio umbigo e não conseguimos ver um palmo adiante do nosso nariz? Nós que passamos por isso não nascemos de novo. E olhando alguma coisa dita por John Stott, num livro muito legal que chama a gente a refletir sobre a realidade cristã na atualidade, ele diz o seguinte: no fim,
existem apenas duas posturas que os cristãos podem adotar em relação ao mundo. Uma é fuga, a outra é envolvimento. Sob o ponto de vista de John Stott, fuga significa voltar nossas costas para o mundo em rejeição. E sob o ponto de vista do mesmo John Stott, envolvimento quer dizer voltar os nossos rostos para o mundo com compaixão, sujar as mãos desgastadas e rasgadas em seu serviço e sentir dentro de nós a comoção do amor de Deus, que não pode ser contido. Envolvimento. O novo nascimento aponta na direção do envolvimento. E essa semana, nessa vibe de novo nascimento, eu me lembrei da história do Carlos. E o Carlos hoje é um cristão. E era um cristão que batia na janela da minha casa às 3, 4 horas da manhã, bêbado, dizendo: você, e Carlos, me leva para a igreja, era assim. E aí, primeiro o culto começava às 7 horas da manhã. Então, botava Carlos, e nessa época não tinha carro, botava ele no ônibus, e aí chegava e ia ajeitar as coisas que tinha que ajeitar no meu serviço, que eu tinha que fazer na igreja. E aí, depois eu sentava para ouvir o culto e botava Carlos aqui. Carlos sentava do meu lado, daqui a pouco ele estava babando no meu ombro, um papo de cachaça, mas estava lá. E aí quando eu pensava que estava tudo bem, depois terminava o culto, ele quase não ouvia nada, levava ele para casa, e aí daqui a pouco, num outro dia, e vamos com o carro para a igreja. E aí vamos. Tá. Até que um dia o Sérgio Lopes, que é um cantor muito bacana, eu curto, né? Sérgio Lopes, eu não sei quem conhece, mas Sérgio Lopes tem uma canção que marcou minha vida, que diz assim: te amo, cada dia que eu vivo mais te amo, incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo para falar do teu amor. Uma canção muito bonita. Essa canção marcou minha vida. E eu, movido pelo amor, sempre tive muita paciência com o Carlos. E num show do Sérgio Lopes, numa apresentação do Sérgio Lopes, lá na igreja que eu frequentava, eu convidei ele. Carlos entregou sua vida para Jesus. E muito tempo depois que eu voltei ao Rio de Janeiro, ele já estava servindo ao Senhor e comprometido com a obra. E eu não tenho tido notícias recentes de Carlos, mas eu creio que ele continua nos caminhos do Senhor. E Carlos era um miserável como eu. E há momentos que, movido por essa vibe de novo nascimento, eu saio por essa cidade procurando história de pessoas miseráveis como Carlos. E quando eu faço isso, eu encontro. E nessa minha caminhada, eu encontrei essa semana uma irmã que não tinha nada em casa para comer. E eu cheguei para procurar notícias sobre aquele menino que tomou 6 tiros, e essa igreja
orando por ele, louvado seja o nome do Senhor, porque 5 erraram, 1 acertou, embora a língua dele tivesse sido afetada, partida em 3 lugares, ele, na verdade, por um milagre, ele sobreviveu, está vivo num determinado lugar desse país hoje, para sair daqui dessa esfera. Já tenho notícias que ele aceitou a Jesus Cristo e agora está dedicando a vida dele ao Senhor. Isso é fruto de quê? De novo nascimento. E essa pessoa, eu cheguei na casa dela, procurando notícias desse menino. Encontrei esse quadro de fome. E quem tem fome tem pressa. E eu louvo a Deus que a nossa igreja, movida por pessoas assim, louvado seja o nome do Senhor pela vida do irmão Flávio, que faz esse movimento aí, e nós tínhamos ali na nossa despensa o suficiente para a irmã Karina ir lá fazer uma compra e pronto, já chegou lá. Isso é nascer de novo. Era esse o diálogo entre Cristo e Nicodemos, mas Nicodemos não estava entendendo nessa sintonia fina, e o Senhor está chamando a minha atenção e a tua, para a gente vibrar na mesma sintonia dele. É isso que o Senhor está fazendo. E Nicodemos, ele tinha perdido o significado de sua existência, porque o próximo não estava mais no radar de Nicodemos, então as coisas precisavam ser ajustadas. Quem sabe você aqui nessa noite, o próximo não está mais no teu radar, e o Senhor está querendo chamar a tua atenção. O Senhor tem chamado a gente, para a gente olhar Camboriú com olhos abertos. Olhar Camboriú com os olhos do Senhor e não com os olhos de Nicodemos. É isso. João Alexandre, que é um músico também que eu gosto muito, ele diz que enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Deus se envolve. Deus se envolve. E nós, enquanto filhos de Deus, não estamos nos deixando envolver. E aí, então, Nicodemos, de uma forma muito hipócrita, não tem outra palavra, diz o seguinte: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha só, ele sabe de tudo. Na prática, na teoria ele sabe de tudo, mas na prática ele não sabe de nada. Como se diz aí no popular, inocente, sabe de nada. E aí, essa saída de Nicodemos, muitas vezes, é a saída de muitos crentes. E aí, a gente precisa entender que essa saída neopentecostal de Nicodemos não cola. E quando eu estou falando de uma saída neopentecostal de Nicodemos, eu estou falando desse crente que inventou o novo pentecostalismo. Esse pentecostalismo emocional, sensacionalista, hedonista, e de um baixíssimo nível de envolvimento com a sociedade. Isso não cola. Nicodemos, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Eu estou velho demais para isso. E quem sabe aqui nessa noite eu estou falando com pessoas que se acham velhas demais para as coisas do Senhor. Philip Yancey, também um escritor que eu gosto muito, diz o seguinte:
Os maiores criminosos eram bons pais e maridos. Gente que eu conhecia bem. Eram como os nazistas que brutalizavam os judeus durante o dia e depois iam para casa e ouviam concertos com sua família. Isso é coisa de gente que não nasceu de novo. Então Jesus responde para esse tipo de gente: olha, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus está aumentando o nível da régua, dizendo assim: olha, ninguém pode entrar no meu reino. É isso que Jesus está dizendo. Se não nascer da água e do Espírito. Olha, essa tua hipocrisia de dizer para mim de voltar ao ventre da tua mãe, cara, não é nada disso que a gente está conversando. Ou você nasce da água e do Espírito, ou você está fora do meu reino. É isso que Jesus está falando aqui. E sem uma experiência radical com Jesus Cristo, o homem é apenas homem. E gente como Nicodemos tem que ser desconstruída totalmente. Tem que arrancar tudo o que não é vontade de Deus da vida dessa pessoa, para que a vontade de Deus apareça. E a senha de acesso ao reino de Deus é: eu preciso, movido pelo Espírito Santo, revelar Jesus através do meu serviço ao próximo. Ou seja, sem o próximo não existe reino de Deus. Não tem reino de Deus sem o próximo. Se você é um fim em si mesmo, você está fora do reino de Deus. Entenda isso. Entenda que servir alguém na sociedade moderna pode ser interpretado como reino de Deus. Roy Hession, no seu livro A Senda do Calvário, diz o seguinte: nosso relacionamento com os semelhantes e nosso relacionamento com Deus estão ligados de tal forma que não podemos perturbar um deles sem perturbar o outro. Se você diz que se relaciona com Deus ou não se relaciona com o teu próximo, você está fora de sintonia. Entende isso de uma vez por todas, entende? A água e o Espírito são elementos que remetem às duas coisas mais importantes em termos de palavra de Deus, porque são duas ordenanças que o Senhor deixou: crer e ser batizado, isso veio da água, e comer e beber do pão, que significa a ceia, a presença do Espírito Santo do Senhor. E uma coisa que eu quero frisar contigo é que não tem reino de Deus sem servos e amigos de Deus. E você começou como servo, mas Ele quer elevar o nível da régua contigo para te elevar à categoria de amigo. Por quê? Porque Ele quer contar todas as coisas que ouve do seu Pai, que Ele traz diretamente do reino para aqueles que fazem parte dele. É isso. E aí então, eu quero evoluir dizendo que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não tem como ser um crente carnal. Não tem como. E aí Jesus diz: olha, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí eu quero arrematar aqui com Martin Luther King, que diz o seguinte:
Aquele que acredita na não violência se dispõe a ser vítima da violência, mas nunca vai aplicá-la a outrem. Vive com a convicção de que sofrendo e carregando sua cruz, a situação pode ser reparada. Reino de Deus, entre outras coisas, significa: fique quieto, não revide no mesmo tom, não bata, sofra violência, mas sofra violência e mude essa realidade violenta pela sua postura radical como cristão e usa a não violência traduzida pelo mais essencial amor cristão. Aprenda a ficar quieto, não discuta. Como você vai discutir com uma pessoa ignorante, que não entende nada sobre o reino de Deus? Você vai atirar pérola a porcos. Aprenda com silêncio. E quem sabe assim a situação pode ser reparada. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga o Senhor. Isso pode ser também entendido como novo nascimento, porque para quem não nasceu de novo, você me bateu, né? Eu vou me vingar de você e enquanto existirem descendentes teus sobre a face da terra, o rodo cotidiano vai estar passando sobre qualquer integrante da tua família. Isso é coisa de gente que não nasceu de novo. Então, eu preciso avançar, e eu quero avançar dizendo o seguinte: que o vento, e aí já estou lá na frente desse texto, o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Assim acontece com todos aqueles que experimentam o novo nascimento e renunciam à sua condição de Nicodemos e são transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. E não tem nenhum outro caminho a não ser para sair da posição de treva para a posição de luz. Entre a posição de treva e a posição de luz existe uma cruz. Não tem como passar da condição de morto para a condição de vivo sem passar pelo caminho da cruz. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, negue-se. Eu quero finalizar com você aqui nesse texto de João, que lá no versículo 16 diz algo que eu e você já cansamos de ouvir. E ouvimos tanto que o nosso ouvido, ele já está no automático. Ele não para refletir aquilo que está sendo dito aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu
Deus deu o seu Filho. Esse é um dos versículos mais lidos e sabidos, mas pouco vivido. Porque a pessoa, para entender o que esse versículo diz, ela precisa nascer de novo. Ela precisa estar disposta a assumir a sua condição de cidadã do reino. Ela precisa deixar a sua condição de Nicodemos e assumir a sua condição de filho de Deus. E para finalizar, como eu digo que o reino de Deus está entre nós, quando a sociedade, e agora eu não vou falar dos outros, eu vou falar de nós, quando a igreja quer colocar um peso sobre a vida de alguém, ela diz que para servir a Deus a pessoa tem que botar um terno, tem que botar uma gravata, tem que pentear o cabelo desse jeito ou daquele, tem que falar isso ou aquilo. Gente, isso é peso. Isso não é novo nascimento, isso é peso, isso é jugo, isso é legalismo, isso não é cristianismo. E aí, como eu estou falando de nós, porque o reino de Deus está entre nós, eu estava ontem lá em São Joaquim com essa galera aí. Eu estava com o Ziel, barbudo, cabelo cortado lá do jeito dele, de camiseta, calça jeans, tênis Nike, tocando sentado o baixo dele e desfrutando da presença de Deus, sentindo o toque do Espírito Santo do Senhor do jeito como ele nunca tinha. Ele sentiu uma vez e o Senhor visitou ele de novo. Novo nascimento. Novo nascimento. Cheio de alegria no coração, desfrutando da companhia de uma galera, zoando todo mundo na viagem, se divertindo pra caramba. Novo nascimento. Gente que abriu mão da sua condição de Nicodemos e lançou mão da sua condição de cidadão do reino de Deus. Porque entendeu que o reino de Deus está entre nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado. Nós não temos nenhuma outra palavra a dizer senão obrigado. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama, Pai, da Tua graça sobre nós e ajuda-nos para que essa experiência do nascer de novo seja uma experiência diária, Pai. Porque nós entendemos que esse novo nascimento, ele está atrelado, ele está condicionado ao negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e te seguir. Ajuda-nos, Deus, a sermos corajosos e tomarmos a nossa cruz a cada dia e entendermos, Pai, que por intermédio da força que o Teu Santo Espírito nos dá, porque a Tua palavra diz que nós podemos sim todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece, que o Senhor nos abençoe, para que consigamos, Senhor, pegar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, confessando os nossos pecados uns aos outros,
conseguirmos, Pai, carregar a nossa cruz e sermos curados, inclusive enquanto a carregamos. Pai, abençoa-nos para que aquilo que o Teu Santo Espírito revelou ao apóstolo Paulo seja verdade em nossa vida. Eis que já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Derrama, Deus, da Tua graça e nos abençoa nesse sentido, para que isso seja a mais pura verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Jéssica já deu o sinal, tá? E antes, enquanto a Jéssica vai se preparando, vem cá, Moacir. Rapidinho, que ela já vai vindo com as crianças. Moacir tem uma palavrinha aqui rápida para dar pro pessoal. Boa noite, igreja, graça e paz. A palavra que eu tenho hoje, breve, é um pequeno testemunho e é para os pais, porque hoje é dia dos pais. E antes eu queria dizer que palavra maravilhosa, que culto maravilhoso hoje, a palavra de Deus a todos nós, né? Nossa, e louvado seja Deus por ter usado o pastor tão divinamente para trazer essa mensagem para nós. E hoje foi um dia muito feliz para mim, porque depois de muito tempo longe dos meus filhos, hoje eu passei um dia dos pais com meu filho, que está ali, e foi um dia prazeroso, né? E eu fico imaginando o nosso Deus, né? Olhando lá de cima e vendo o seu Filho Jesus Cristo andar no caminho correto. E às vezes a gente não leva isso para a nossa casa, para a nossa família, porque que bom seria todo pai ter a certeza que o seu filho, que ele aprendeu ali no início com você dentro de casa, mesmo estando longe, ele está caminhando um caminho de paz, de amor, né? E eu queria contar uma historinha de um senhor que cruzou a minha vida há 15, 20 anos atrás, todo dia dos pais eu lembro dele, foi maravilhoso. A gente chegou, eu não lembro o estado, eu ainda não tinha o entendimento da palavra de Deus, mas a gente chegou no estado do Rio de Janeiro para o Nordeste, eu não me lembro aonde nem o nome dele, vou chamar ele de seu Zezinho. Eu acho que eu não sei se eu... E a gente contratou muitas pessoas para ajudantes, serviço braçal. E entre esses ajudantes veio o seu Zezinho, um senhorzinho bem magrinho, e eu tenho para mim que ele era crente. Aqui em cima e aqui também na mão. Mesmo com o sol quente ali, ele todos os dias daquele jeito muito prestativo. Só que seu Zezinho começou todos os dias depois do almoço a passar mal, ter mal súbito. E todos os dias ele tinha esse mal súbito. E eu procurando entender aquilo, né, e tal, até que chegou um amigo que era da cidade dele e falou: olha, Moacir, eu acho que ele está assim porque ele não está comendo. Eu falei: mas como ele não está comendo? Vem o almoço todo dia para a gente, a marmita e tal. Eu converso com ele, eu acho que ele não está comendo. E eu fui conversar com ele, e aí ele se abriu comigo. Ele falou que realmente, ele falou assim: seu Pereira, porque eles me chamavam de Pereira, me chamam nas obras, né? E eu até tento comer, mas quando eu levo o garfo, eu não consigo, porque eu tenho 5 filhos em casa que não tem um grão de arroz para comer, ao lado da minha esposa. Aquilo ali me tirou o chão. E ao mesmo tempo aquele homem cresceu tanto na minha presença assim, sabe? E eu fiquei arrasado e chamei o meu chefe, enfim. Aí levou ele no mercado, fez uma compra. E até o dia da gente sair de lá, eu sei que a vida dele foi abençoada e ele não passou mais por isso. Mas aí eu fiquei tocado na situação, eu fiquei imaginando, porque ele não almoçava e guardava essa marmita que era daquele alumínio, com arroz, feijão, muitas vezes macarrão,
Sem dizer que muitas vezes essa comida já chegava às vezes meio estragada para nós, porque era longe da cidade. E o que me cortou o coração foi isso, e eu fiquei até hoje, quando chega o Dia dos Pais eu lembro, porque eu fiquei imaginando a esposa e 5 filhos aguardando ele em casa para comer uma marmita provavelmente azeda, sabe? Aquilo me deixou, e todo Dia dos Pais eu lembro de seu Zezinho. Então, se você que está aqui hoje é pai ou é filho e nunca passou por isso, agradeça, primeiramente a Deus, em segundo ao seu pai, pelas mãos do seu pai, porque às vezes o nosso pai, eu sei disso, porque eu já passei por isso, às vezes seu pai chora calado. Eu já disse uma vez num texto que eu escrevi, o homem sofre calado. O homem não chora na frente da sua família, ele chora no banheiro, fechado. Então dê valor ao seu pai, na dificuldade dele, porque ele foi bênçãos para que você estivesse aqui hoje. Amém? Jéssica, traz essa meninada aí, traz essa garotada aí. Então, vamos lá.
Então vamos aproveitar aí. Os papais, vamos se levantar? Vamos colocar de pé aí os papais? Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu sentar, peraí, que eu sou pai. Tem mais pai aí, né? Sou pai. Os que estão na fila nesse momento não conta, né? Então vamos. Só. Giovanni, espera. Dani, isso. Ai, gente. Eu quero de uma forma também muito carinhosa agradecer ao Ministério Infantil, agradecer Jéssica, Yohaná, Valéria e todas, Aninha, né? Yasmin, todo o pessoal que tem dado uma contribuição para que essas coisas também aconteçam no Ministério Infantil. E, gente, eu entendo isso como um novo nascimento, tá? Eu entendo isso como um avivamento que tem começado a acontecer na nossa igreja. Eu louvo a Deus por isso. Chegou ali, tem... As lembrancinhas chegaram aos papais? Os papais não querem ficar com cara de estátua aí de pé, né? Pô, tem que chegar lá. Tá vendo? Começou, tá vendo? Isso. Aí, legal. Aí, coisa bacana. Muito 10. Poxa, deixaram o Flávio ser uma lembrancinha? Ainda não chegou nas mãos dele uma lembrancinha? Do Antônio ali. Não pode ficar sem. Olha lá o Zé. Legal. Olha o Jaci lá nos fundos. Olha, com cara assim de quem caiu do caminhão de mudança. Então faça uma lembrancinha chegar a ele, por favor, gente. Tinha que ter dançado também. Vamos lá, chega lá uma lembrancinha pro Jaci, por favor. O Diego já recebeu a dele? Tá bom, legal. Célio já recebeu a sua, Célio? Então tá bom. Deus abençoe. Então tá jóia. Gente, finalizou? Obrigado. Obrigado, gente. Poxa, muito legal. Gostei mesmo, gente.